No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre uma visualização de dados bastante conhecida, os heatmaps, ou mapas de calor. E o nosso principal objetivo aqui é aprender a criar e interpretar uma visualização de dados como essa. Oi gente, eu sou a Kiz e esse é o canal Programação Dinâmica. Esse é um heatmap que eu fiz utilizando os dados da Covid-19 no Brasil, desde o início da pandemia até o final de março de 2021. Com um olhar atento, a gente vai conseguir extrair informações sobre como se deu a pandemia nos estados brasileiros e quais estados viveram momentos mais difíceis. Quem participou da live que eu fiz aqui no canal no último sábado já está familiarizado com essas informações, mas a discussão foi tão rica naquele dia, o retorno foi tão positivo, que eu achei que valia a pena fazer um vídeo específico sobre esse tipo de gráfico. Mas eu já deixo aqui o meu convite para o próximo sábado, porque a gente vai continuar essas discussões sobre os dados de Covid. Especificamente, a gente vai ver como a gente pode extrair esses dados de Covid e alguns outros com a API do DataSUS. Com certeza a troca vai ser muito boa novamente e você é meu convidado. E para que exatamente serve um heatmap, né? O heatmap ele serve para você poder fazer comparações e você consegue utilizar nele uma informação de cor, de intensidade de cor, para representar um valor quantitativo. E além da informação da cor, você tem a informação dos eixos, que podem conter variáveis categóricas, como por exemplo os meses de um ano, ou variáveis quantitativas, mas que sejam discretas. Existem muitos exemplos de usos desse gráfico. No próprio GitHub, para quem está familiarizado, a gente tem um exemplo de heatmap, que representa o número de commits que foram feitos nos repositórios, né, lá no seu perfil. Ele funciona muito bem quando você quer destacar uma variação ao longo do tempo, por exemplo, ou você quer perceber extremos. Porque só de bater o olho você não consegue ver quais são esses valores, certo? Mas você consegue entender se existe uma região mais clara ou mais escura no gráfico e interpretar esses dados para extrair a informação. Se você tiver um gráfico desse tipo que seja interativo, aí você também ganha a possibilidade de poder olhar os valores em si. As ferramentas de visualizações de dados mais conhecidas, como Tableau, Power BI e até mesmo o Excel, elas geralmente disponibilizam a possibilidade de você criar um heatmap. No entanto, para quem me acompanha aqui e gosta de colocar a mão no código de programação em Python, eu destaco que você pode utilizar o módulo Seaborn, o módulo Plotly ou o Folium para criar os seus heatmaps. Com o Plotly, por exemplo, você consegue também um grau de interatividade nesse seu gráfico. No caso aqui, eu vou utilizar o Flourish, que é uma outra ferramenta alternativa em que você também não precisa programar, você não precisa de código para construir o seu gráfico. E que tenho gostado de utilizar principalmente para incentivar pessoas que ainda estão iniciando na análise de dados e na programação a poderem desenvolver suas habilidades de contar histórias através dos dados, de visualizar os dados. Então eu encorajo sim você a escolher um conjunto de dados e começar a testar os gráficos que estão disponibilizados nessa ferramenta. Depois que você se loga, né, faz o seu cadastro no Flourish, você entra na plataforma que você tem a sua área de trabalho e aqui você pode criar novas visualizações. Quando você escolhe um desses gráficos, ele vem com dados fictícios para que você possa entender como que o gráfico funciona e qual é o formato que esses dados têm que estar para essa visualização funcionar. Na categoria de heatmaps, a gente tem 3 opções e a que eu escolhi é a categoria Heatmap with Filter, que são mapas de calor com filtros. Esse gráfico de exemplo, ele mostra a temperatura média ao longo dos anos em algumas regiões. Você pode filtrar aqui e mudar cada uma das regiões. Como o meu objetivo, fazendo a visualização de dados, era comparar estados brasileiros, então uma variável categórica, observando a dimensão de óbitos a cada 100 mil habitantes ao longo do tempo, eu percebi que o heatmap era a visualização adequada para fazer essa comparação, principalmente porque dessa maneira eu conseguiria olhar para os dados mais críticos, para os extremos desse gráfico. E o que eu estou querendo dizer com extremos? Então, se você olhar atentamente para esse gráfico junto comigo, pode inicialmente parecer confuso para você, ou você pode achar que você não está conseguindo discernir valores e isso pode te dar uma certa angústia, mas é justamente esse o efeito que eu queria provocar. Então, o meu objetivo é que quando você bata o olho no gráfico, você consiga enxergar as áreas mais claras
e as áreas mais escuras desse gráfico. As áreas mais claras vão indicar um momento em que a relação de óbitos por 100 mil habitantes naquele estado está menor, e as mais escuras é quando a relação de óbitos por 100 mil habitantes está maior. E quando a gente coloca todos os estados juntos, fica essa quase uma massinha aqui, mas a gente consegue sim identificar pontos mais escuros. Principalmente quando a gente olha para essa linha aqui, que é a linha que apresenta uma maior densidade de vermelho nessa região aqui, que é a linha do Amazonas. E se a gente olhar para a data aqui em cima, então a gente vê que aqui no período do início de janeiro de 2021, a gente tem essa concentração de barras vermelhas. E esse é justamente o período em que houve o maior colapso no estado do Amazonas, principalmente na cidade de Manaus. Então é interessante como esse gráfico revela esse colapso de uma maneira bem imediata. Mas o próprio fato do estado do Amazonas ter vivido um colapso desproporcional aos outros estados, então você vê que o resto do gráfico está muito mais claro, dificulta que a gente faça a comparação dos outros estados. E é por isso que é legal a gente ter esse filtro, porque, pegando um exemplo, se a gente escolher a região sul aqui, a gente fica com os 3 estados da região sul, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E como esse gráfico ele se adapta, então ele está pintando, né, as barras de maneira relativa, então olhando só para a região sul, a gente vê que a parte que está mais escura, mais vermelha, é a parte do final do mês de março, que os nossos dados aqui estão terminando no final de março. Então significa que a região sul passou a viver esse momento de maior colapso agora em 2021. Então, comparando o momento atual com todo o período anterior, você vê que o período anterior fica muito claro. Então, foi bem menos significativo o problema nos tempos anteriores. E a gente pode fazer isso para outras regiões. Então, por exemplo, o centro-oeste, ele se assemelha um pouco à região sul, porque nessa parte final ele está bem denso, né, bem escuro, mas aqui no meio também, então pegando ali o meio do ano passado, de julho, agosto, setembro, a gente tem estados como o Distrito Federal e Mato Grosso que também tiveram problemas. Olhando para a região norte, a gente vai ter mais ou menos a reprodução daquilo que a gente tinha, então a gente vê o Amazonas se destacando, mas ainda assim tem aqui Roraima e Rondônia com barras mais escuras. O Nordeste, a gente vê que no período atual está mais controlado, mas teve um momento mais complexo no Ceará, lá em maio, junho de 2020. E o Sudeste é o que está mais heterogêneo aqui quando a gente olha. Então, tem problema sim, aqui em Minas Gerais e São Paulo, nesse momento de 2021. E também tiveram problemas no início, né, em maio lá do ano passado, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Então, é interessante como que essas informações elas são extraídas de um gráfico que é relativamente simples. Isso, para quem está acompanhando as notícias e está acompanhando a situação da pandemia, percebe que a leitura que eu estou fazendo aqui através dos dados, olhando para os gráficos, ela se assemelha com as notícias que a gente tem vendo e com as medidas que têm sido adotadas nos estados. Então, São Paulo apertou as restrições de deslocamento, né, tentando aumentar o distanciamento por conta desse aumento, o Rio Grande do Sul também. Então, o heatmap, ele nos ajuda a olhar os extremos e fazer essas comparações. E, finalmente, para destacar a questão da interatividade, como eu falei, como esse é um gráfico que não nos permite avaliar em detalhes o valor quantitativo, a gente consegue fazer comparações, mas não no detalhe dos números, a gente tem esse elemento, né, esse pop-up aqui no gráfico que ajuda a ver os valores. Então, se você quer ter uma dimensão desses números, você pode interagir aqui com esse gráfico. Eu espero que você tenha gostado de aprender mais sobre essa visualização. Se você gosta de vídeos como esse, quer aprender sobre outros tipos de gráfico, comenta aqui embaixo, #visualização de dados para eu saber. Eu vou finalizar com algumas considerações finais, falando dos dados que eu utilizei para gerar esse gráfico. Então, se você for agora baixar os dados lá no site do Ministério da Saúde, que é o covid.saude.gov.br, onde o governo federal disponibiliza os dados, você consegue baixar um arquivo CSV com os dados até o dia de hoje, seja o dia que você estiver vendo esse vídeo, mas ele não vem exatamente no formato que está aqui, porque eu fiz um pré-processamento desses dados, aí sim utilizando programação, mas não precisaria ter sido. Eu poderia ter utilizado, por exemplo,
o próprio Excel para fazer esse processamento. E antes que você desanime, esse pré-processamento ele não foi muito intenso. O que eu precisei fazer, na verdade, foi separar as linhas com a informação dos estados em si. Porque quando você abre o conjunto de dados, você vê que lá você tem a informação agrupada a nível nacional, então o Brasil inteiro, para cada dia desde o início da pandemia. Você tem para os estados todos também, para cada dia desde o início da pandemia. E você tem para os municípios. O que eu precisei fazer foi extrair só a parte dos estados para fazer essa comparação da forma como eu mostrei para você. Se você ficou curioso e quer se aprofundar um pouco mais na análise dos dados da Covid-19, eu recomendo que você assista a última live e também venha no próximo sábado, às 17 horas, eu vou estar ao vivo no canal novamente. Esse vídeo fica por aqui. Muito obrigada e até a próxima!